Queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Irmãos, deixa eu contar o que aconteceu essa semana. Eu vejo muito claramente, por causa do problema que ocorreu, daqueles comentários, e eu vejo, em base de muita oração que eu fiquei e tal, vejo Deus usando a minha vida, revelando a mim coisas que eu já havia estudado e já tinha esquecido, né? Eu vejo tanto que Deus está sendo maravilhoso para comigo, sabe, irmãos? Eu não tenho dúvida de que Deus está me usando sim para trazer essas informações, para trazer esses estudos para vocês, porque eu vejo que é de suma importância, né, para o povo de Deus agora nos finais dos tempos, que nós estamos estudando sobre a alimentação. Bom, eu estava dormindo, nessa semana eu estava dormindo em uma dessas noites aí, e o que aconteceu? Alguma coisa começou a me incomodar. Eu comecei a pensar em algumas coisas, sonhar em algumas coisas, e alguma coisa começou a me incomodar, meio que pedindo para que eu acordasse, para que não ficasse só no sonho, mas que eu pudesse acordar e lembrar daquilo que eu já estava pensando em sonho, dormindo. E aí me veio à mente, eu acordei e me veio à mente um estudo que eu fiz, de um testemunho de um ex-satanista. Hoje ele é convertido ao cristianismo e ele é adventista do sétimo dia. E me veio à mente que nesse testemunho que ele deu, ele falou muito de alimentação. Qual deveria ser a alimentação dele? Satanás ele propôs a esse servo dele, no caso nessa época, uma alimentação. E isso mexeu comigo, Depois que isso veio à minha mente nessa noite, eu decidi, na hora que amanhecesse, eu decidi ver esse testemunho de novo. E ali eu fui vendo, fui anotando várias coisas. E como Deus revela as coisas para nós, sabe, irmãos? E eu estou aqui de coração aberto para trazer isso para vocês, porque eu achei de suma importância. Como nós fizemos o estudo do pastor André Flores, ali ele explicou várias coisas, Espero que vocês tenham feito. E é muito importante o que ele explicou ali. A gente vê que a questão da alimentação é sim de suma importância para os nossos dias, para que nós possamos ter uma mente lúcida, para que nós possamos ter discernimento, para que nós não venhamos, irmãos, a cair no texto do Espírito de Profecia, onde Deus revela para nós, que diz assim: entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, a alimentação cárnea deve ser finalmente abandonada, a carne deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Aí mais para baixo ela diz assim: muitos que agora estão apenas meio convertidos com relação à questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus, para não mais andar com eles. Então a questão irmãos, a questão da alimentação cárnea e outros tipos de alimentação que faz mal para o corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo e Deus destruirá aqueles que estão destruindo o seu templo, que é o nosso corpo. Nós precisamos ter isso sempre em mente. A gente precisa se preocupar sim em questão, em relação do alimento carne, Porque em outro texto aqui, Parábolas de Jesus, do Espírito de Profecia, ela diz: tudo que diminui a força física enfraquece a mente e torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Ficamos menos aptos para escolher o que é bem e temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos ser justo. Então a questão da alimentação, a má alimentação, isso faz a gente não ter discernimento entre o bem e o mal e nos ajuda a fazer as escolhas erradas. E é por isso que Deus está tentando nos levar para o Éden, para a alimentação vegetariana,
né, para tudo aquilo que dá da terra, porque primeiro que nós estamos indo para o céu e lá não haverá morte, e segundo, para que nós possamos ter discernimento, para que a gente não caia nas armadilhas do inimigo, porque nós estamos indo para a última batalha espiritual, a grande batalha, a batalha do Armagedon, que não será com tiro, com bomba, não, será aqui, ó. Essa vai ser a batalha entre o bem e o mal. E nós precisamos estar com a mente limpa, com a mente saudável, com a mente lúcida. E aí, irmãos, né, nesse sonho, depois que eu tive essa revelação à noite de Deus, praticamente Deus falou, meu filho, prega isso, porque isso vai ser importante. Por quê, irmãos? Porque quando sai da boca de Deus, né, Deus falando pela sua palavra, pelo espírito de profecia, parece que o choque não é tão grande quando a gente vê o inimigo agindo, o inimigo dando as suas cartadas. Pelo seguinte, eu penso assim, tá? Essa é a minha visão. Porque o inimigo, irmãos, ele não brinca em serviço. E parece que nós estamos brincando. Parece que o cristianismo hoje, parece que a gente brinca de ser cristão. E Satanás não está brincando de ser Satanás. Então, olhando para esse pressuposto, parece que a gente dá mais valor, digamos assim. Porque, né, como disse aí os comentários, Júlio, não tem nada a ver, isso é fanatismo, é extremismo e não é bem por aí. Bom, vamos ver o que a palavra está dizendo, o que a Bíblia está dizendo, o que a ciência está dizendo. Será que a ciência fala que comer carne ela diminui a nossa força física, mental e espiritual? Será que hoje para comer carne, será que se nós estivermos comendo carne, hoje nos nossos dias vai diminuir a nossa força física, mental e espiritual? A gente precisa saber o que o Espírito de Profecia está dizendo, o que a Bíblia fala sobre isso. Né? O estudo passado a gente viu a questão dos 3 Elias, qual que é a alimentação dos 3 Elias, né? Dos 2 Elias e qual deveria ser a alimentação do 3º Elias, que somos nós, que é a igreja nos finais dos tempos. Então a gente precisa sim ir juntando o quebra-cabeça. E aí eu fiz algumas anotações desse testemunho desse rapaz, né? E diz assim, preste atenção na história que ele vai contar, né? Antes dele vir à existência. Preste atenção quando ele começar a contar, bem no comecinho ali do testemunho dele, né? Antes dele vir à existência. Ali por volta de 2 minutos e 50 segundos, ele vai falar que Satanás ditou as regras para receber esse filho, no caso ele. E ele falou sobre a alimentação, Satanás falou sobre a alimentação para essa mãe. Qual deveria ser a alimentação dessa mãe ainda grávida? Em função disso, vou colocar aqui no finalzinho desse testemunho, já aqui na primeira parte, para vocês verem o que a ciência fala sobre as mães que estão grávidas, que comem carne e leite, seus derivados, né? Tudo que vem do animal. O mal que isso faz. E Satanás, irmãos, ele sabe de tudo isso. É por isso que ele está colocando um monte de porcaria para a gente comer. Porque ele sabe para onde nós estamos indo, para a batalha do Armagedon, e ele sabe o que a má alimentação causa no ser humano. Porque nesse momento, esse rapaz ele foi dedicado a Satanás, né? Os avós, a mãe, dedicou, porque onde ele nasceu, acho que foi na África ou Angola, eu não sei agora, não me falha a memória onde ele nasceu. Ali é a cultura deles, ser feiticeiro, ser satanista, é cultura, é normal para eles, entendeu? E a mãe dedicou o seu filho, queria dedicar o seu filho a Satanás e tudo mais. E por que Satanás, já desde o ventre da mãe, pediu para essa mãe, né, não comer certos tipos de alimento? Pediu para que ela fosse vegetariana
restrita. Irmãos, tem alguma coisa aí. A gente precisa abrir os nossos olhos. Deus fala, parece que não tem nada a ver. Aí a gente vai para um testemunho desse, parece que a gente presta mais atenção, parece que a gente fala, opa, peraí, realmente é verdade. Sabe, é questão de confiar em Deus. Meu filho, se Deus está falando, meu filho, não coma, não é para comer. Se Deus está falando que já não é para comer pelo espírito de profecia, já não é para comer. A gente precisa confiar. Essa eu acho que é o caminho que nós temos que tomar. Confiança em Deus. Então eu vou trazer para vocês, tá? A hora que ele terminar de falar, eu já coloco logo em seguida o porquê que Satanás pediu para essa mãe ser vegetariana restrita, já desde o ventre, quando o molequinho o bebê já estava dentro da barriga da mãe. Aí assim, a avó dele tinha que ficar junto com essa grávida para ficar de olho na alimentação dessa grávida, por ordem de Satanás. Porque para que ela não transgredisse nenhuma regra. Porque esse filho foi o segundo filho. Porque o primeiro filho que ela ia também oferecer ao satanismo e tudo mais, o que aconteceu? Satanás não aceitou esse filho. Deve ser por causa da alimentação, ela transgrediu a alimentação e tudo mais. Olha só a preocupação de Satanás em questão da alimentação. Olha só, presta atenção. E aí o primeiro filho nasceu e Satanás não quis esse filho. Falou, vai ser o segundo filho. E aí pediu para a avó, que era também satanista, mexia com essas coisas, tudo. Pediu para ela ficar de olho nessa grávida. Ficar de olho e não deixar que ela transgredisse a questão da alimentação, da lei de saúde e tudo mais. Então assim, né, a seriedade, irmãos, da alimentação. E a gente fica nessa. Não tem nada a ver, Júlio, não tem nada a ver, é fanatismo, é extremismo, né, é exagero. Bom, eu acho que a gente deveria colocar a mão na consciência, estudar e pensar. Pensar e pedir para Deus nos ajudar, nos dar discernimento, iluminação, enfim. Olha quando ele diz que o ser humano é constituído pelo que come, bebe, ouve e vê. E você acha que Satanás não sabe disso, né? A questão dessas coisas, do que ele coloca na televisão para a gente assistir, as bebidas como refrigerante, que é o pior alimento do mundo, né? A questão de alimentação, açúcar, o alimento carne hoje, enfim. Satanás sabe de tudo isso, irmãos. E é por isso que ele fica enfiando essas coisas na gente. Deus está falando, meu filho, volta para o Éden, meu filho, abandona isso. Meu filho, agora é o momento de abandonar. E a gente acha que não tem nada a ver e tudo mais, né? Desde o ventre da mãe já é formado o caráter do bebê. Olha só. Segundo o que a mãe faz. No caso, a alimentação, bebida, o que ela assiste, o que ela ouve. Então, desde o ventre da mãe já é formado o caráter do bebê. E o inimigo, sabendo disso, né, é aonde que ele pede para a avó ficar de olho nessa menina, para que ela não transgride essas coisas, para que ela possa ser fiel naquilo que Satanás está propondo, para que esse menino venha de uma forma mais forte, com a mente mais saudável, né, para os afazeres do lado dele. Porque a própria Bíblia fala, né, irmãos, aquilo que eu já li, gostaria de ler de novo aqui em Romanos 1, 28, a questão da televisão, que diz assim: e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de, olha as novelas aqui, olha os filmes aqui, perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crime de morte, brigas, mentiras, malícias, caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos, vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem
sabe que o mandamento de Deus diz, e aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continua a fazê-las. Pior ainda, aprova os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Então, pior ainda, não é quem está fazendo essas coisas, mas quem está assistindo essas coisas aos olhos de Deus. Porque os nossos olhos é a lâmpada do corpo. Né? Se você coloca luz para dentro do corpo, você vai ter luz, você vai ter bênção. Agora, se você coloca maldição para dentro do corpo, teu corpo vai estar em trevas. E aí é por isso que nós temos que atentar. E o inimigo sabe disso. Olha que interessante, presta atenção na colocação que eu estou tentando trazer para vocês aqui. O inimigo sabendo disso, então ele fala para essa grávida, ó, toma cuidado, presta atenção, cuida desse moleque, porque ele vai ser meu. Aí a gente que é cristão fala, não tem nada a ver, um filminho de guerra, não tem nada a ver, sangue, tal, com alimentação pervertida, não. Que possamos despertar, irmãos, que possamos despertar, porque o inimigo sabe disso e é por isso que para nós cristãos ele coloca essas coisas, porque ele sabe que nós estamos indo para a batalha do Armagedon e ele sabe o que essas coisas faz nas nossas mentes. Eu vou trazer um outro estudo de um médico que pregou na nossa igreja já faz algum tempo. Vou colocar ali o que a medicina fala sobre isso, em questão da mente. Para vocês verem que o que eu estou falando não é besteira, não é mentira, porque é comprovado tanto na Bíblia, espírito de profecia, como na ciência e na medicina, entendeu? Aí assim, aí preste atenção quando ele falar, quando ele saiu do ventre da mãe. Satanás ditou mais regras e uma delas é que ele deveria ser um vegetariano restrito. Eu penso assim, irmão, se isso não fala com a gente hoje, se esse vídeo não vai falar com você, eu de fato não sei o que vai falar, porque como eu disse no começo do vídeo, Satanás ele não está brincando de ser Satanás, a gente está brincando. Então é bom a gente saber o que ele fez, o que ele faz, para a gente saber que não é brincadeira, entendeu? É coisa séria. E a gente acha que não tem nada a ver, fanatismo, extremismo. Cada um pensa o que quer, né? Para mim faz muito sentido, entende? É aquilo que eu falo, talvez alguém não concorde aqui, tudo bem, eu respeito. Para mim está fazendo muito sentido, faz muito sentido, e Deus está pedindo para mim, eu estou sentindo, meu filho, pregue. Fale a verdade, fale o que eu estou te revelando. Aí ele vai falar o porquê que ele deveria ser um vegetariano restrito, né? Que é exatamente o que o Espírito de Profecia fala, né, irmãos? Por que o Espírito de Profecia fala para a gente ser vegetariano e tudo mais? E ele vai falar aqui, né? O porquê que ele deveria ser um vegetariano restrito. Resumindo, é para ter uma mente lúcida. Outra coisa aqui que eu gostaria de passar para vocês, deixa eu ver aqui. Uma coisa que eu queria falar aqui é a questão de Deus ser um reformista, né, irmão? Deus está pregando as reformas. Bom, o Espírito de Profecia prega sobre reformas, né? Que a gente deve fazer as reformas e tudo mais. O que eu prego aqui para vocês é uma questão de despertamento. Eu não prego aqui o perfeccionismo, né? Que a gente um dia vai chegar num estado de perfeição. Eu nunca preguei isso e nunca vou pregar. Nós somos falhos, nós somos miseráveis, nós somos pecadores e nós dependemos totalmente da graça de Jesus para viver, para conseguir vencer na vida. E nós seremos perfeitos só na glorificação, né? Nós não vamos conseguir a perfeição. A questão é, a gente precisa estar dispostos para que o Espírito Santo mude a nossa vida. Essa é a questão. Esse é o X da questão. A gente precisa estar disposto, né? E falar, Senhor, mude a minha vida. E aí Deus vai colocando as coisas e você vai tentando mudar em oração e tudo mais. Então eu prego aqui a questão da gente mudar nosso hábito de vida, fazer as reformas e o reavivamento que o Espírito de Profecia nos pede para que a chuva serôdia possa vir. A chuva serôdia só vai vir quando nós começarmos a fazer as reformas e o reavivamento, os dois juntos, irmãos.
Sem isso, a chuva serôdia não vem e nós não vamos conseguir terminar a obra. Porque a pregação do Evangelho a gente só vai conseguir terminar com a chuva serôdia, com o poder dobrado que o Espírito Santo vai nos dar. Entendeu? Mas o perfeccionismo eu nunca preguei, não prego e nunca vou pregar, porque eu tenho consciência de que nós somos miseráveis e nós nunca vamos ser perfeitos até a glorificação. Certo? Entende o que ele vai falar, o porquê de ser um vegetariano restrito, né? Se abster de todo o alimento cárneo e seus derivados. Então, veja aí o que ele vai falar sobre tudo isso. E logo mais eu já vou colocar em seguida a questão da mãe grávida, né? O porquê que ele pediu para que a mãe, com ele já a mãe grávida, não comesse certos tipos de alimento, fosse vegetariana restrita. E aí eu vou colocar a ciência explicando o porquê. Sim. Eu sou Gabriel Guilherme Estevão, este é meu nome. Meu testemunho não é diferente de outros e também não é para a questão de gloriar-me, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Ele me tirou do poder das trevas para a sua maravilhosa luz, para que o seu nome seja glorificado de todas as formas. A minha história começa da seguinte forma. Os meus avós, na parte materna e na parte paterna, eles já eram agentes de Satanás. Eles já tinham pacto com Satanás. O meu avô, na parte paterna, ele era um regidor. Cá em Angola, regidor é aquele que tem o poder de cuidar 5 aldeias. E também tem o domínio de 5 reis, ou sobas, cá em África. Então ele tem que ter o poder suficiente para ter o domínio de todos os feiticeiros e encantadores desta aldeia ou desta região. E ele fazia parte disto. Ele tinha poder, recebia entidades espirituais como os anjos. E neste de receber a identidade, a minha mãe tinha um problema que o próprio Lúcifer e os seus anjos haviam posto nela. A falta de alcançar. Ele não alcançava porque era uma mulher estérica. E nessa de procurar remédio, eles não conseguiram igrejas, mas aparece o anjo chamado Asbad, é um anjo, ministro ou conselheiro que Satanás enviou, nesse caso Lúcifer, enviou ao meu avô para transmitir a esperança de que a partir do ventre da minha mãe sairia um que deveria representar o seu caráter ao mundo. Deveria anunciar o sistema estabelecido por ele mesmo, que anteriormente nós chamamos de CFM, Crenças Fundadas em Mitos. E nesse sistema deveria ser espalhado como ele mesmo já vinha espalhado. O tempo foi passando, aparece. Então, ele dá o remédio, ele dito o tipo de remédio, dá à minha mãe, a minha mãe consumiu, deu o primeiro filho, à luz o primeiro filho, chamado Carlos, que é meu irmão mais velho, mas eles disseram, este mesmo anjo aparece novamente dizendo que este não seria aquele que Lúcifer pretende, mas o a seguir dele. E ao a seguir dele, nesse caso, ele ditou as regras, a alimentação, que a minha mãe tinha que consumir enquanto estivesse a ser desenvolvido no ventre da minha mãe. Então, a minha avó, que obedecia, que estava em contato com os espíritos, tinha que estar próximo da minha mãe, para cuidar dela na questão da alimentação, sem transgredir nenhuma regra. Questão da saúde, porque o ser humano é aquilo que é constituído pelo que come e bebe, pelo que vê e ouve. Então, nesta é formado, começa já a formar o caráter deste indivíduo através do ventre da sua própria mãe. O que a mãe come, o que a mãe ouve, o que a mãe quer. Então vai desenvolvendo mesmo, fazendo parte do caráter do bebê. E assim foi. Eles tiveram que obedecer e eu estava desenvolvendo.
até no dia em que eu saí do ventre da minha mãe, já bebê. Eles ditaram mais outra regra que eu tinha que seguir. Seria um vegetariano restrito. Um vegetariano restrito porque teria que ter uma mente lúcida. Para ter uma mente lúcida tem que se abster-se de tudo que é animal, de tudo que é carne. E seus derivados e alimentação simplesmente de erva. Eles acumulam na carne do peixe também. Eu sempre soube que a poluição fazia mal à saúde, mas nunca pensei nos poluentes ambientais afetando a comida. As dioxinas são os mais tóxicos produtos feitos pelo homem conhecidos pela ciência. Causam um monte de coisas. Causam endometriose, causam câncer, causam problemas de distúrbios endócrinos. Mas a maior exposição, 93% dela, vem da ingestão de carne e laticínios porque elas sobem de maneira eficiente na cadeia alimentar. Você pode ficar exposto se morar perto dos incineradores e respirá-las. Mas você vai levar 14 anos para respirar o tanto de dioxina que uma vaca vai ingerir comendo grama em um dia. E essa dioxina vai acumular na gordura dela, o que inclui o leite e a carne. E qualquer um que coma carne ou laticínios vai receber aquela dose de dioxina. Ela sobe todos os degraus da cadeia alimentar. Os homens não têm como se livrar da dioxina em seu corpo. Mas as mulheres têm dois jeitos. As duas envolvem ter um bebê. Uma é que a dioxina atravessa a placenta e entra no feto em crescimento. E a outra é que sai pelo leite materno. Então, se você tem uma mãe que consome carne e laticínios aleitando esse bebê, os maiores impactos da exposição tóxica, como mercúrio e dioxina, vão direto para o bebê. Dizem as mulheres grávidas que certos tipos de peixe devem ser evitados. Mas e o resto dos produtos animais? Que estão penetrando... Imagine enquanto o feto está se desenvolvendo, essas toxinas muito prejudiciais penetrando que criam deformidades reprodutivas, problemas de desenvolvimento e problemas hormonais logo quando a criança está se desenvolvendo, o estágio mais crítico do desenvolvimento. Você fica preocupado quando as pessoas dizem não quer tomar um leitinho porque você está grávida, não quer comer um peixe porque está grávida? Quem você acha que vai pegar as substâncias que estão ali? Todas essas toxinas ambientais e toxinas da ração que eles recebem acumulam em seus tecidos e são liberados na mãe. Infelizmente para a criança quando você come esses produtos quando está grávida. Então isso inclui antibióticos, hormônios, esteroides na ração dos animais. Os animais comerciais são alimentados com milhos e soja transgênicos, que são carregados de pesticidas. Os PCBs foram banidos desde os anos 70, mas eles continuam no ambiente. Dioxinas, todos esses compostos podem criar danos hormonais, reprodutivos e do desenvolvimento também. Comer carne bovina, aves, porco ou peixes orgânicos não vão te ajudar a evitar contaminantes como mercúrio, dioxinas, como estrôncio 90, porque eles se espalham por todos os tipos de campos cultiváveis e corpos de água. Eles não pulam os campos orgânicos. Então, os contaminantes estão entrando, independente do jeito que esses animais são criados. Eu sempre me preocupei com os possíveis impactos dos transgênicos. É interessante, né? É bom a gente estudar, irmãos. É bom a gente pesquisar, a gente saber ligar uma coisa na outra, sabe? A gente montando o quebra-cabeça. É muito importante a gente buscar isso. Porque, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Jesus está voltando. Os sinais estão todos aí e a gente precisa mudar de vida. A gente precisa mudar. Não tem outro caminho, a gente precisa mudar. Existe uma pregadora na nossa igreja que ela fala assim: não são as obras que salvam, mas sem elas a gente não vai ser salvo. E é interessante, e é verdade, porque lá em Tiago 2:17, se eu não me engano, lá fala, né, o que é a sua fé sem as suas obras? É nada, é coisa morta. Então a graça de Jesus, ela não vai fazer por ela só, ela sozinha. Ela precisa das nossas obras. Digamos assim, Deus fez a parte dele, agora nós precisamos fazer a nossa, que é crer em Jesus e obedecer os seus mandamentos, os seus preceitos, né? Obedecer aquilo que ele está colocando diante de nós, porque ele é Deus, irmãos. Ele sabe o perigo, né? Onde está o perigo, onde não está, que caminho, entendeu? Ele sabe. Então, se ele está falando aqui que não é para comer mais o alimento cárneo, a gente não tem que ficar discutindo com Deus. A gente vai e obedece. É difícil? É difícil. É com muita oração? É com muita oração. Mas é possível. Essa é a questão. É possível. Entende? Bom, vamos lá. Ele fala, agora o vídeo que eu quero trazer para vocês, ele fala onde ele viveu e cresceu.
né? Mas quero que vocês se atentam quando ele fala que tomava um tipo de suco, só um tipo de suco, que era sangue de pessoas. Ele tomava isso para ser cruel. Isso não nos faz pensar, irmãos, né? Quando a Bíblia prega, Deus fala para a gente não comer o sangue, para a gente não comer o sangue. Hoje, né, em questão das indústrias aí, as indústrias alimentícias, né? Eles não tiram totalmente o sangue dos animais. Essa é mais uma estratégia do inimigo para deturpar a nossa vida espiritual, para que a gente possa ser mais cruel, para que a gente não tenha discernimento. Então é mais um motivo para a gente parar de comer o alimento carne agora nos nossos dias. Uma coisa que eu queria tentar aqui para vocês, irmãos, a gente precisa entender o contexto da época de Jesus com os nossos dias. Porque na época de Jesus, até Jesus comia peixe. Mas o contexto da época de Jesus é o nosso contexto hoje? Não é. Hoje, os hormônios, os antibióticos, que eu vou trazer aqui para vocês no final desses estudos, né, a ciência falando em questão, em função a isso, né, o que eles estão ingerindo nos animais estão fazendo mal para nós hoje. Diferente do contexto de Jesus. Na época de Jesus isso não existia. Entende o que eu quero dizer? Então a gente precisa saber separar essas coisas. Né? Na época de Jesus foi uma coisa, agora é outra. Porque o espírito de profecia, irmãos, está falando para a gente parar hoje, agora, nos finais dos tempos. E na época de Jesus não eram os finais dos tempos. Entende? A gente precisa pensar um pouquinho nessas coisas. Então eu quero trazer aqui para vocês a questão do sangue. Preste atenção aí o que ele vai falar sobre o sangue, né? Que é importante também a gente pensar sobre isso. Mais um motivo para a gente parar com esse tipo de alimento, porque bem ou mal a gente ingere, quem come carne ingere um pouco de sangue e tudo mais. Preste atenção aí. Toa é um rio que até agora existe e essa fazenda ainda existe até atualmente. É lá onde eu cresci, com meus avós, em companhia de anjos, porque eu tinha o privilégio de ver os anjos em todas as suas formas e manifestações. Eu cresci distante da sociedade humana para ter uma mente e um coração frio, uma mente liberta, uma mente livre. Tinha que viver com a natureza. Por causa da natureza eu deveria adquirir conhecimento, e com a natureza deveria-se adquirir muita coisa. E a alimentação também seria fácil ser um vegetariano restrito. Eu simplesmente consumia um tipo de suco. Esse suco era sangue de pessoa, que tinha que fazer parte de mim para se tornar um cruel. E eu fui ensinado de que eu sou Deus. E dentro de mim há um Deus. Sendo Deus, todos os seres humanos são objetos. E eles não merecem viver. Todos os seres humanos são objetos. E eles não merecem viver. Assim fui educado pelos anjos. Até os meus 7 anos. Interessante, né? A questão do sangue e tudo mais que Satanás dava para ele ser cruel, né? O sangue de pessoas, de seres humanos. Preste atenção agora, irmãos, quando ele fala quais meios e métodos que Satanás usa para adquirir o ser humano. Uma delas é a questão da alimentação pervertida. Queridos, que possamos abrir as nossas mentes, o nosso pensamento, os nossos olhos. Satanás não é burro, irmãos. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. A gente precisa acreditar mais em Deus, acreditar naquilo que Deus está propondo para nós. E se a gente se colocar nas mãos de Deus em função a isso, Deus vai nos ajudar. Como ajudou várias pessoas e me ajudou também. Você acha que todas as pessoas hoje aí que é vegetariana, do nosso povo, pergunta para todos eles se foi fácil parar de comer carne. Não foi, não é. Mas todos se colocaram nas mãos de Deus. E Deus vai ajudando. É isso que nós temos que fazer. Temos que estar dispostos. Outra coisa aqui, né?
Aí ele vai falar da presunção também, da adoração, uma coisa que me chamou a atenção aqui também. Por pessoas e coisas e objetos, que isso não se aproxima de Deus, mas sim dele, de adorar essas coisas, né? Riquezas, né? O dinheiro é uma coisa muito interessante, onde ele faz as pessoas ficarem escravas do dinheiro, o inimigo faz a gente ficar escravo do dinheiro, é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Na questão da moda, irmãos, a moda é uma coisa também que a gente precisa se atentar. Divertimentos, entretenimento, questão do celular e tudo mais. Sabe, é isso que eu falo para vocês, irmãos, nós estamos numa grande batalha entre o bem e o mal. Nós estamos numa grande batalha, entende? Num grande conflito. Tudo tem a ver, irmãos, nada é por acaso, tudo tem um sentido, tem um significado, tudo. Nada é por acaso, não existe o acaso. Nós estamos numa grande guerra, numa grande batalha. E a gente precisa acordar, a gente precisa entender que isso tem a ver sim, que isso tem a ver. Tem algumas coisas que não tem nada a ver, tudo bem, eu concordo. Mas, sabe, a maioria das coisas, irmão, tem um porquê. Tem um porquê. É só a gente estudar e entender mais sobre isso, né? Tipo assim, agora Satanás sabendo disso... deixa eu ver aqui. Não, veja aí agora o vídeo. Do ser humano. E Satanás, por sua vez, ele não cria coisa nova. Ele simplesmente imita aquilo que já está estabelecido. Ele não cria coisa nova. Então, a partir desse, Deus usa meios e métodos. Satanás também, por sua vez, usa meios e métodos. Eu vou me basear mais nas coisas que nós fazíamos, dos meios e métodos para adquirir o ser humano. Primeiro dos métodos que ele utiliza primeiro método é o método do apetite não controlado em todos os aspectos do ser humano. O apetite pervertido da natureza pecaminosa do homem, aquilo que ele adquiriu depois do pecado. Então, esse método utiliza-se para criar insatisfação do ser humano, tanto no comer, no beber, no vestir, em todos os aspectos da vida do ser humano. Então cria-se, a partir mesmo desse método, a insatisfação, nesse caso, a intemperança em todas as coisas, não ter o controle do que entra e sai. É interessante ou não é? Né? Quando uma das armadilhas de Satanás para nos adquirir é a alimentação pervertida. Isso me chamou muita atenção, sabe? A gente precisa parar, irmãos. Parar de brincar de ser cristão. Tudo tem um porquê, sim. Agora eu gostaria que vocês vissem esse vídeo que diz assim. Aqui ele fala de sacrificar a vida do ser humano através de guerras que eles mesmos, os demônios, promovem. Olha só, irmãos, eles mesmos promovem a guerra para eliminar as pessoas e os cristãos nessas guerras. Isso me chamou muita atenção também. Eu vou colocar aqui a descrição, na descrição o testemunho dele todo, né? Que vocês possam assistir ali tudo. Mas o detalhe disso todas as pessoas que são usadas por ele, todas, né, para fazer essas guerras e tudo mais, todas as pessoas que são usadas por Satanás precisam ser vegetarianos para ter uma mente lúcida. Isso é uma coisa que ele próprio exige. Tem ou não tem a ver, irmãos, a questão da alimentação? Ou não tem nada a ver? Ou eu estou viajando? Será que eu estou viajando? Talvez. Mas eu acho que não, né? Agora, Satanás, sabendo disso, que a mente é o campo de batalha, onde esses dois poderes querem o domínio de sua mente e da minha mente, Satanás tenta sujar a mente das pessoas que não querem fazer parte diretamente de seu reino, através de várias coisas, e uma delas é a má alimentação.
televisão, alimentação, música, né? Ele tenta deturpar a nossa mente. Já que eu sou cristão, não quero fazer parte do reino dele, aí ele vem e começa a colocar essas coisas para deturpar minha mente, entendeu? Onde ele sabe que através disso faremos várias escolhas erradas e, consequentemente, poderemos perder a salvação por causa dessas coisas, por fazer as escolhas erradas, a desobediência. Olha que interessante, irmãos. Por que o Espírito de Profecia fala que se a gente não reeducar a alimentação, não deixar o alimento carne, nós vamos deixar de andar com o povo de Deus? Você acha que é à toa? Eu acho que não. Bom, veja aí agora, né, quando ele vai falar da questão ali das guerras e tudo mais. Eu não coloquei a parte da guerra não, só vou colocar o pedacinho que ele fala que as pessoas que é usada por ele, né, precisa ser vegetariana. Veja aí o que ele vai falar. Todos esses aspectos, todos que são escolhidos por ele, obrigatoriamente têm que ser vegetarianos para serem usados como espírito, para serem usados como instrumento nas mãos de Lúcifer e ter uma mente lúcida. Agora, para a gente terminar aqui, irmãos, uma parte aqui que me chamou muita atenção, né? É onde ele fala dos adventistas do sétimo dia, né? E os adventistas no sétimo dia. Isso me chamou muita atenção. Que ele poderia ser amigo dos adventistas no sétimo dia. Porque assim, os adventistas no sétimo dia são aqueles adventistas que é adventista só no dia de sábado, até meio-dia, né? E os adventistas do sétimo dia são aqueles adventistas que temem a Deus, que é adventista de sábado a sábado, né? Que obedecem a Deus, que guardam o sábado com o maior respeito, com o maior temor do mundo, né? Esses são os adventistas do sétimo dia. Aí assim, que ele poderia ser amigo dos adventistas no sétimo dia e nunca ser amigo dos adventistas do sétimo dia, porque Satanás falou para ele, né? Falou que não é para ser amigo dos adventistas, não é nem para chegar perto dos adventistas do sétimo dia, mas que ele poderia sim ser amigo e poderia chegar para conversar com aqueles adventistas no sétimo dia, né? Então assim, cadê aqui? Do sétimo dia, que temem ao Senhor, que são os obedientes. Ele tenta, né, para ele ter amizade com os adventistas no sétimo dia, de que ele poderia fazer a cabeça dessas pessoas, para fazer contendas dentro da igreja. Então ele poderia ser amigo sim desses adventistas no sétimo dia, para ele tentar fazer a cabeça dessas pessoas, para que essas pessoas pudessem ir para dentro da igreja e começar a fazer briguinhas, contendas, entendeu? Que a gente sabe que é uma das estratégias do inimigo, né? Está lá em Apocalipse, que a gente sabe que o nosso povo, né, a igreja de Deus, está sendo fortemente atacada pelo inimigo, né, irmãos? Aqui em Apocalipse 13, 12, 17 diz, né? O dragão ficou furioso com a mulher é a igreja, e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Então, Satanás está atacando essa igreja, está fazendo guerra contra essa igreja. E se ele pode pegar alguns ali, né, que são fracos na fé, que não obedecem a Deus, são adventistas no sétimo dia, e se ele conseguir fazer a cabeça desse povo e levar esse problema lá para dentro, ele vai fazer, ele vai usar de todas as armas. Então veja aí o que ele vai falar dos adventistas do sétimo dia e no sétimo dia. Estão vendo, proibido citar o nome de Jesus Cristo. Categoricamente proibido citar o nome de Jesus Cristo. E eu cresci
Fui ensinado a nunca me tornar amigo dos adventistas do sétimo dia. Mas eu poderia compartilhar com os adventistas no sétimo dia. Poderia ser amigo dos adventistas no sétimo dia e inimigo dos adventistas do sétimo dia, que são fiéis a Deus, que obedecem. E eu poderia, por intermédio dos adventistas no sétimo dia, transmitir o conhecimento para que, por sua vez, tornasse uma confusão dentro das suas igrejas. Agora, irmãos, no finalzinho, né, do testemunho dele ali, que eu vou colocar aqui na descrição para vocês verem, é a parte mais linda, né, onde ele estava tendo algumas dúvidas dentro dele e ele queria se arrepender, ele queria parar com isso. Mas ali, quando você faz um pacto com o inimigo, se você sai desse pacto, os próprios demônios, eles te matam, eles próprios te matam. Entende? Você não pode quebrar esse pacto. Você tem que estar com ele até o final. E ele começou a ter algumas dúvidas e ele chegou num ponto que parece que ele queria sair, né? E ele não sabia como fazer isso. E é lindo que parece que no quarto dele, ele estava dormindo, no quarto dele apareceu o próprio Jesus para conversar com ele. E eles ficaram ali durante 4, 5 horas conversando. E Jesus falou que iria proteger ele, né? Se ele aceitasse partir para o lado de Jesus, né? E ele aceitou, e ele falou: Senhor, mas né, eles lá, o Senhor sabe que eles lá, se eu sair de lá, eles vão me matar. Aí Jesus fala: não, eles não vão te matar, eu vou te proteger. Né? Eu não vou te dar riqueza, eu não vou te dar dinheiro, eu não vou te dar isso, mas eu vou te dar a vida eterna. Se você aceitar, você vai passar por problemas, por provações, mas se você aceitar ficar do meu lado, eu vou te proteger, eu vou estar com você para o resto da vida. Ah, é lindo, irmãos, é lindo, é maravilhoso, eu amo esse Jesus, sabe? A gente precisa dar mais crédito a esse Jesus, dar mais crédito àquilo que Ele está nos mostrando, nos está pedindo para fazer. Todas as vezes que você pensar que não tem nada a ver, isso é fanatismo, porque tem coisa que é fanatismo mesmo, né, irmãos? A gente precisa entender isso, né? A gente não pode andar nos extremos. A gente tem que ter o equilíbrio, mas a gente precisa sim caminhar, que nem o pastor falou no estudo passado. A gente não pode estagnar, a gente tem que continuar caminhando, né? Se Deus deu as leis de saúde em questão da alimentação carne lá em Levítico 11, a gente não pode parar ali. Porque agora vem o espírito de profecia, que é a revelação de Deus, e ela pede que a gente precisa caminhar, a gente precisa parar com esse alimento. Então a gente tem que dar crédito sim a essas coisas, porque, irmãos, não é brincadeira. A gente viu aqui que realmente tem a ver, e o inimigo sabe de tudo isso, e ele não vai deixar a gente em paz, ele vai tentar tirar o nosso foco, o nosso discernimento, porque ele sabe que nós estamos indo para a batalha do Armagedon. E o próximo estudo, eu vou trazer aqui a conclusão do estudo passado, né? O porquê que Deus está tentando reeducar nossa alimentação, porque nós estamos indo para a batalha do Armagedon. Irmãos, que Deus os abençoe, façam esse estudo e vamos continuar crescendo aqui. Eu tenho muitas coisas aqui que Deus está revelando para mim, né? Em questão de outros vídeos, que eu gostaria de trazer aqui, o que Deus está fazendo na minha vida, depois do problema que aconteceu com aquele senhor lá, que Deus abençoe ele e tudo mais. É aquilo que eu peço sempre a vocês: não creem em mim, vai vocês e pesquisa vocês por vocês, para ver se o que eu estou dizendo é verdade ou mentira, entendeu? Que Deus os abençoe, irmãos. Fiquem com Deus. Mas